se encontrar ao vivo. Então, é muito importante iniciativas como essa, principalmente tratando de um tópico tão relevante nos dias de hoje, né? Ainda ontem, o Tribunal de Justiça do Rio emitiu um ato normativo sobre esse assunto, então é um assunto que está muito em pauta e que merece muito destaque no meio acadêmico agora. Acho que é isso. Muito obrigado, Érica. Esse delay aí é a nossa dificuldade da tecnologia. Liga microfone, desliga microfone, a gente demora um tempo, né? Mas eu vou se adaptar. Sim, sim. Principalmente a gente que nós somos outra geração, né? Nós só fomos conhecer o celular quando já estávamos já na idade bastante adiantada, e o smart, então, para a gente é uma coisa do outro mundo, ou seja, para a gente é uma tecnologia disruptiva, né? Então nós temos que nos adaptar. Eu vou estender o convite que eu fiz a Érica para que o professor Donis também cumprimente os nossos participantes, né? E eu vou abrir o microfone para ele, então. Seja bem-vindo, Donis, muito obrigado por aceitar participar dessa atividade com a gente. Bom, primeiramente quero desejar uma boa tarde a todos. Muito feliz, muito honrado de poder participar desse debate, um debate extremamente atual, né? Extremamente relevante por conta do cenário da pandemia, por conta da situação de crise econômica que nosso país vai enfrentar e já está enfrentando. Também, professor Edson, gostaria aqui de cumprimentar a Érica, ao senhor e todos os participantes que aqui estão, lembrando apenas de que eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas que estão aguardando a autorização do anfitrião para poder, eu acho que aí teria que ver, acho que é um problema realmente tecnológico, e o doutor Ail passou uma mensagem para mim agora que ele está tentando entrar, mas não está conseguindo entrar na sala. Ele está desde de 5 para as 14 tentando entrar na sala. Mandou uma mensagem aqui para nós. Então, acho que nós estamos tendo só essa pequena dificuldade. Mas, de toda forma, é uma honra. Quero cumprimentar a todos, né? Vejo muitos amigos aqui, vejo colegas de trabalho. Quero também fazer aqui uma saudação especial à Lorena, ao professor Edson, professor Hélio também, um grande amigo de jornada na UF, né? Então, esperamos que esse encontro desta tarde seja bastante produtivo e que nós tenhamos aqui muitas propostas para discutir e debater. Professor, o senhor está sem som. Eu tinha ligado, ele desligou sozinho. A questão da tecnologia. Eu estava dizendo que eu também estou recebendo aqui algumas mensagens. Parece que a plataforma está com alguma inconsistência, né? E está provocando esse atraso aí. Tá? Mas, na realidade, eu que agradeço, né, vocês terem aceitado esse convite de participar. O tema é de alta relevância, como o professor Donis afirmou, como a Érica, né? E, na realidade, é uma preocupação, porque ainda hoje eu estava verificando aqui alguns dados, algumas situações aqui, que a gente está no isolamento, mas estamos trabalhando aqui de casa, né? E nós descobrimos que em casa a gente consegue trabalhar mais do que quando vai para a rua. Então, as coisas ficam se atropelando aqui. E eu simplesmente cheguei a uma conclusão que o país está parado, a economia está parada, né? Não só a economia, como diversas instituições, né? Diversas instituições não estão funcionando, né? Porque diversas entidades, né, também estão naquela situação que a gente havia dito, né, em outras oportunidades, que parece que a ficha da pandemia ainda não caiu, né? Está todo mundo assustado e ainda não conseguiram fazer uma coordenação, né, uma real coordenação na qual
todos os entes e todas as esferas envolvidas consigam caminhar no mesmo sentido, né? Então, a dificuldade, nesse caso, só aumenta. Nós verificamos que, nos países que já saíram na frente, que se anteciparam e que conseguiram, de alguma forma, fazer, mesmo coordenada, estão sofrendo, né, efeitos tenebrosos dessa pandemia. E imagina a gente que ainda não conseguiu nem sequer coordenar as atividades a serem desenvolvidas. Tá. Estamos aguardando aqui ansiosamente que a plataforma consiga conectar o professor Ailton. Enquanto isso não acontece, eu gostaria, professor Donis, que o senhor me dissesse, ou que o senhor pensasse aqui com a gente, né, quais as perspectivas para o futuro das empresas nesta situação em que a maioria delas teve o caixa bastante reduzido, né, de forma que nós não temos a circulação, né, de capital, e como é que o senhor vê a possibilidade de superação, né, pós-pandemia, né, se é que existe, né, ou se o senhor acha que vai mudar toda a lógica do mercado, né, o mercado que vai voltar se abrindo aos poucos e nunca mais será da mesma forma, ou se vai ter um momento que vai ter um start e a gente para e volta ao que era rapidamente. Como o senhor vê essa situação? Professor Edson, primeiramente eu acredito que o mercado deverá ter, né, um novo normal. Eu acho que nós não vamos conseguir voltar à normalidade que tínhamos. Nós vamos precisar nos adaptar a uma nova realidade. Em razão disso, as empresas também passarão por esse ajuste. E eu queria já também aqui trazer uma reflexão sobre algumas coisas que tenho lido, pesquisado, e também muitos debates que tenho participado, sobre se o judiciário estaria com capacidade para comportar o número de demandas que teríamos se todas as empresas viessem, então, a descumprir ou viessem a discutir o descumprimento contratual de forma isolada. Ou seja, através de processos de cobrança, de execução, de processos. Nós teríamos aí hoje uma realidade de uma empresa ou de empresas que tiveram praticamente, nesses 3 meses, o seu fluxo de caixa praticamente zerado, sem condições, efetivamente, gastaram toda a sua gordura, vamos dizer assim, para que então pudéssemos ali pagar os seus fornecedores essenciais, algumas questões trabalhistas, e ela sabe que daqui para frente ela enfrentará um cenário de grave crise. E aí, por conta disso, né, o legislador, e aí com a autoria do deputado Hugo Leal, ele traz um projeto de lei, o projeto PL 1397, que vem trazendo mudanças significativas e de caráter transitório e emergencial para socorrer essas empresas, prestigiando neste processo ou neste projeto, na verdade, a negociação, a celebração da negociação entre as partes, uma negociação prévia, se for o caso, até mesmo judicializando isso, como se fosse até mesmo uma preparatória para uma recuperação judicial. E salvo, então, o Instituto da Recuperação servirá como uma medida para evitar uma quebradeira geral dessas empresas, onde todas as empresas, através do Instituto, aquelas que efetivamente precisarem e tiverem condições, né, demonstrarem sua viabilidade, poderão superar esta crise mediante os requisitos do Instituto da Recuperação. Então, eu acredito, como nós estamos vendo a todo o tempo, né, pela Serasa Experian, os meses estão cada vez mais distribuindo, as distribuições de recuperação judicial têm caído, mas como também tem muitos credores aí aguardando um novo formato, uma nova proposta, porque nós estamos num cenário de insegurança. Nós não temos hoje um regime jurídico adequado, fora a recuperação judicial, para tratar disso, e sabemos que a recuperação judicial já tramita um projeto, afinal de contas,
Nós estamos com uma lei que tem hoje 15 anos, como o doutor Ailbe fala, é uma lei que está na pré-adolescência, né? Então já carece, né, de várias transformações, mas ainda este projeto parado por conta da pandemia, e entra então um projeto em regime de tramitação urgente que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e hoje se encontra no Senado, aguardando a aprovação, que eu acredito que nesse projeto tem mudanças significativas, como, por exemplo, né, dando uma prestigiada à própria recuperação extrajudicial, mostrando ali o critério em que nós tínhamos ainda a aprovação de 3/5 dos credores para, então, ter a recuperação. Hoje, eu posso ter iniciado esta recuperação extrajudicial com a aprovação especificamente de 1/3 e tendo ainda mais ali um prazo que a lei me dá para chegar cerca de 90 dias para então compor pelo menos a metade desta classe. Então, nós vemos um projeto que vem tratar de algumas questões de modificações essenciais à própria recuperação judicial e mais, tratando de um prestígio da celeridade. O que nós temos hoje? Se nós não chegarmos a bom termo, se nós não começarmos a nos compor de forma em que tenhamos aí solidarizado, né, esses prejuízos com todos, nós teremos aí um inúmero, enxurradas de processos de requerimento de falência. Então, na verdade, a falência, a gente sabe disso, que a falência traz um mal para a própria sociedade, não só para os credores. A descontinuidade de uma atividade, e aqui também este projeto privilegia, e aí eu tenho certeza que o doutor Ailbe vai falar muito sobre isso, sobre os agentes econômicos, né? Uma nova figura aqui que supera, propriamente dito, ali as questões da recuperação, em que ali se limita em tese, mas não exclui a possibilidade, né, de outros agentes econômicos também se valerem, então, da recuperação judicial. Obrigado, professor Donis. Realmente, a situação ela é preocupante, né? Porque a gente verifica que a legislação atual ela já não dá conta de todas as situações fáticas que se apresentam, né? Ela não cobre tudo, e é normal, porque se a lei tem essa característica de ser genérica, ela não pode tratar de todas as minúcias, né, que vão acontecendo na realidade. Mas o fato é que várias inovações já se pretende, né, e a gente não consegue ter a agilidade de ter essas modificações, né. Ainda bem que parte do judiciário vem dando conta dessa situação e trazendo inovações, né, no sentido de que a jurisprudência está cobrindo determinada parte. Mas, entretanto, essa atuação da jurisprudência ela não dá conta de ser uniforme em todo o país, e não tem como ser, né, e termina causando alguma insegurança jurídica, né? Então, é necessário que haja mesmo uma atuação legislativa, e agora mais do que nunca, né? E eu pergunto para a Érica se ela tem alguma questão a colocar sobre esses comentários do professor Donis. Então, o professor Donis falou um pouco sobre essa questão do grande número de ações judiciais que a gente provavelmente terá no futuro, né, em relação à recuperação de empresas. E aí eu fiquei me questionando um pouco, eu gostaria de saber a opinião dos senhores também, sobre qual seria o papel dos meios alternativos de conflito dentro dessa realidade. A gente tem um bom exemplo do que aconteceu com a Oi, por exemplo, né, que teve mais de 36 mil mediações online feitas, que foram muito bem sucedidas. Então, eu queria saber dos senhores o que os senhores acham sobre isso, quais seriam os desafios, e se isso seria realmente possível, ou se seria uma coisa muito utópica para a gente pensar nesse momento. Professor Donis, o senhor quer comentar esse questionamento? Quero sim. Muito bem sua observação, Érica, com relação
a mediação. A mediação, ela já vem sido um instrumento muito utilizado dentro das recuperações judiciais. É uma forma, inclusive, do devedor e o credor chegarem a um bom termo. A experiência positiva que tivemos com a Oi, eu vejo como uma experiência muito positiva, não só além das 36 mil mediações que foram realizadas, né, mas também pela diminuição desses credores que chegaram a bom termo e conseguiram, de certa forma, né, entender o que estava acontecendo, entender as dificuldades e compor. Isso é, na verdade, uma alternativa que desafoga muitas vezes o judiciário. Se cada um desses processos foram não só 36 mil mediações, mas como inúmeros processos que chegaram a ser extintos por conta da mediação. Só para trazer um dado para vocês, no CNJ, no ano de 2018, nós fechamos, né, com cerca de 18 milhões, né, de processos, ou seja, é um número absurdo para que a gente possa aqui, então, superar essas questões. Como é que faz? São milhões de sentenças, são milhões, efetivamente, de tramitações, e esse número, cada vez mais, só no ano, com processos distribuídos, são muitos processos. Então, hoje, a recuperação judicial, embora seja, né, de jurisdição voluntária, ela canaliza abarca todos esses credores concursais, objetivando, claro, que o pagamento. E os meios alternativos de resolução de conflito, tanto a arbitragem como a própria mediação, vêm de encontro ao espírito da lei, que é o esforço de todos para a preservação da atividade empresarial. Sabendo que a atividade empresarial, como seu espírito lá no artigo 47, fomenta não só, né, a economia, mas também preserva os empregos e mantém a capacidade da fonte produtora, inclusive de recolhimento de tributos para o próprio Estado. Então, toda a sociedade ganha com uma empresa que esteja em dificuldade, mas que essa dificuldade seja momentânea e que há capacidade de superação dessa dificuldade. Então, por isso, eu acho e acredito, claro, que esses meios alternativos cada vez mais têm ganhado espaço nas assembleias de credores ou até mesmo como uma forma prévia dessas negociações, como aconteceu no caso da Oi, que anteciparam muito as mediações que foi online, né, e que acabaram exitosamente realizando 36 mil, quando, na verdade, embora o objetivo inicial eram de 77 mil, salvo o melhor juízo, mediações a serem compostas. Mas nem tudo foi possível, nem todos os credores entenderam ainda, porque é um instituto novo também, perto da recuperação, mas eu acho que esse resultado foi muito positivo. Obrigado, professor Donis. Na realidade, de uma forma geral, né, tentando responder a Érica da minha posição, eu acredito que nós estamos numa sociedade que ela ainda trata o direito numa parte bastante conflitiva, né? Hoje existe um movimento de toda a reforma legislativa, né? E eu diria que isso se iniciou lá em 2000, 2003, de uma aproximação dessa nossa herança da Civil Law à Common Law, né? No sentido de buscar mecanismos, né, cuja finalidade é solucionar os problemas, solucionar os conflitos e buscar a pacificação mais do que a discussão do direito, né? É assim que é na Common Law, e nós estamos meio que encaminhando para isso, né? Então, no sentido de reduzir processos jurisdicionais e aumentar não só os meios alternativos, como também os meios administrativos e os mecanismos extrajudiciais de conciliação, né? Talvez na recuperação judicial, que é uma mudança de paradigma para a lei anterior, onde nós tínhamos uma concordata que era
ato processual, né, onde a gente tinha um mero plano de pagamento legal estabelecido, que nada mais era do que uma moratória, que dava um tempo e desconto no pagamento, e quem pedia a concordata, o devedor simplesmente faria uma escolha por uma dessas fórmulas já apresentadas pela lei, né? Hoje nós temos uma liberdade maior, e essa liberdade, ela significa que as partes devem mais procurar uma conversão e um acordo, né, entre os seus interesses, levando o direito para aquilo que eu acredito que ele é. O direito é um mecanismo de aproximação e de gestão das expectativas das pessoas, né? Então, o direito ele só vai servir para solucionar o conflito quando for o último caso. Em último caso, quando falhou tudo, né, ele chega para impor uma decisão, né, como diz lá a teoria, substituindo a vontade das partes. Então, veja que uma sentença não é o melhor caminho, né? O melhor caminho é o caminho acordado, o caminho construído, né, de outra forma. Então, assim, eu vejo que a tendência é o crescimento desses tipos de mecanismos, né, e esse tipo de mecanismos, né, é o futuro. Se a gente não alcançar esse futuro, nós vamos estar, vamos dizer assim, marcando passo no mesmo lugar, né? E a recuperação judicial, né, ela, se a gente consegue desenvolver nesse caminho, ela deve perder espaço para a recuperação extrajudicial, para uma real recuperação econômica da empresa, né, que é muito melhor do que a recuperação judicial. A recuperação judicial, na realidade, ela também é vista como o último mecanismo antes da possível falência, antes do encaminhamento de falência, né? Mas nós temos uma cultura ainda bastante burocrática, né? Bastante bacharelesca, no sentido do conflito intermediado pelo Estado, né? Agora, por outro lado, professor Donis, Érica, eu enxergo a situação momentânea, né? Nessa situação extraordinária que nós passamos, né? Que essa capacidade de negociação ela fica restrita pelas dificuldades, né, que são impostas pela pandemia a todos, né? Essa situação de calamidade ela atinge a todo mundo. Então, nós estamos numa situação que não é aquela busca do ganha-ganha. Por quê? Porque nós já estamos partindo do princípio que é do perde-perde, todo mundo já perdeu. O que nós temos que fazer é minimizar os riscos, minimizar as perdas, né, para maximizar as oportunidades, né? E é esse tipo de negociação que eu acho que deve nos conduzir no futuro, né? Então, nós temos que encaminhar mesmo para uma desjudicialização, tá? E eu acho que esse é o futuro. Eu aproveito, né, acabando aí de fazer a minha colocação a esse questionamento da Érica, eu aproveito para cumprimentar, né, as pessoas que nos estão nos assistindo, né, louvar aí bastante professores aqui nos acompanhando, né, já tínhamos bastante ontem, hoje bastante também, né, eu já verifiquei aqui a professora Mônica, professor Pablo, a professora Verônica, professor Pedro, Hélio, Rafael, professora Lohane, né, são os que eu identifico aqui na minha tela, aqui, com certeza tem muito mais. Assim como tem também vários integrantes aqui do tribunal, temos juízes nos assistindo, cumprimento aí o Sandro, Rafael, né, os membros do MP, da Defensoria, né, ainda há pouco entrou o Eduardo Show, que eu cumprimento, e os alunos da UF, que são os nossos interlocutores nesses debates, né? Então, dando prosseguimento e aguardando o nosso convidado se conectar, a plataforma não está conseguindo fazer a conexão dele,
né, eu pergunto à Érica se ela ficou satisfeita com a resposta, né, e eu estou perturbando a Érica porque tentando sentir na Érica que seria o termômetro do corpo discente. Né? Érica, você ficou satisfeita com a resposta? Concorda? Discorda? Quer levantar outras discussões? Estou te ocupando na qualidade de debatedora, né? Tudo bem. Eu gostei bastante dos pontos que vocês dois levantaram, tanto o senhor quanto o professor Donis. Eu só queria fazer mais um adendo, que seria em relação à arbitragem, né? Eu acredito que na faculdade a gente não tem tanto contato ainda com esse meio de solução de controvérsias, mas a partir de pesquisas a gente pode perceber que é um meio de solução de controvérsias que hoje é usado muito por empresas com um porte muito grande e que talvez não esteja tão acessível às empresas de pequeno e médio porte, né? Eu acho que existe hoje uma urgência para a gente também popularizar esse método. Eu, como graduanda, eu não consigo apontar formas efetivas para isso. Também gostaria de saber se existe alguma opinião formada dos senhores sobre isso, mas através de pesquisa eu pude perceber que algumas câmaras arbitrais, como a CAMES, por exemplo, já adotaram procedimentos online e já adotaram um teto dos honorários arbitrais, né? Um teto de 5%. E que talvez essas medidas fossem muito importantes para que a gente pudesse levar esse método de resolução de conflitos também a empresas menores, né? A gente sabe que são elas que estão mais precisando de auxílio nessa questão hoje em dia. Ok. Professor Donis, quer comentar primeiro? Posso comentar. Bom, primeiro, assim, Érica, também um apontamento importante com relação ainda na recuperação judicial, quando o artigo 49 sujeita todos os credores como capacitados ali a entrar na recuperação, nós temos aí uma outra discussão, seria com relação ao compromisso arbitral, em que, na verdade, exige dessas empresas em arbitragem que elas primeiro discutam o seu contrato nesta jurisdição, então se resolvam arbitralmente e tragam a sentença para dentro da recuperação. O que faz com que o credor, para não se considerar um credor retardatário, de alguma forma, ele faça o registro, peça ali a sua habilitação dentro da recuperação e, assim, abra a possibilidade de arbitragem dentro do seu contrato, né, na sua cláusula compromissória. Mas nós enfrentamos aí duas situações. Para atingir, na verdade, as médias e até mesmo pequenas empresas, realmente há a necessidade da popularização do Instituto. Vou mais além. Eu acho que a própria recuperação judicial ela precisa ser popularizada, né? Nós precisamos ter ali um aspecto da compreensão melhor desse Instituto, porque o empresário ainda tem a visão um pouco afastada, ou ainda lembrando o próprio Instituto da Concordata como uma medida ruim, uma medida péssima a ser tomada. Quando, na verdade, a recuperação judicial em nada tem a parecer com relação à concordata. Logo, vem como um instituto, sim, que pode proporcionar a superação da crise. E o mais importante é que ele passa a ser mais conhecido praticamente quase 15 anos depois. Hoje, com uma jurisprudência mais consolidada, com uma jurisprudência mais formada sobre a respeito, embora seja uma lei de caráter econômico. Então, ela se envolve, muitas vezes, né, nessas questões. Ela precisa de uma adaptação constante, porque o juiz, ao dar ali a aplicação do direito, ele precisa entender qual é a necessidade e as consequências da sua decisão. Então, na verdade, essas decisões, muitas vezes, precisam ser amoldadas a uma realidade. E a realidade econômica ela é muito volátil. Então, se nós não tivermos instituto, e se nós tivermos também câmeras
que proporcionem, né, valores mais próximos da realidade dos nossos médios empresários, eu acredito que esse Instituto venha a ganhar e que isso seja contributivo também para o Instituto da Recuperação Judicial, fazendo com que porque a arbitragem ou até mesmo a mediação passa a ser uma decisão em que as partes entendem mais como satisfatória do que efetivamente sucumbir por uma decisão judicial de quem está certo ou de quem está errado, né, de qual é quem tem o crédito, quem não tem o crédito. Então, nas partes, quando elas se compõem, ou seja, a sensação de justiça, ou melhor, né, de estar correto, as partes melhor cabem. Ok, professor Donis. Érica, tentando responder a sua questão, né, a questão da, como é que eu vou dizer assim, da popularização, né, da arbitragem, né? Essa pergunta eu me fazia quando eu estava me formando, né? Quando é que a gente ia conseguir popularizar a arbitragem aqui no Brasil? O que referência que não quer dizer muito, né? Porque eu me formei há muito pouco tempo, né? Então não houve tempo suficiente ainda para amadurecimento do mercado nesse sentido, né? Mas eu verifico assim, né? Um dos grandes condutores, né, para a popularização dos institutos são exatamente as universidades, na faculdade. Na faculdade que a gente tem que preparar, né, os futuros profissionais para a inovação. O profissional já tem que vir com uma predisposição para aceitar estas inovações e que, se a gente não consegue, então, mudar isso pela nossa dificuldade de adaptação, né, a geração de profissional seguinte, ela já vem mais aberta, a gente faz a mudança na troca geracional, né? É essa a ideia, né? Agora, o problema é que os professores também, muito tradicional, nós não conseguimos, né, fazer esse trabalho de popularização. Embora a gente dê aula de arbitragem, eu já dava aula de arbitragem em 1998, 99, né? Antes da lei sair, eu já falava sobre arbitragem, eu já dava aula sobre arbitragem, né? E pouca coisa mudou de lá para cá, né? O que mudou é que nós estamos presenciando assim, grandes grupos, um número grande de grupos de pesquisa sobre a temática, né? E alguma coisa está vindo, mas muito lentamente, né? Agora, eu acredito que as faculdades elas deveriam ter um papel mais incisivo, né? No sentido de ter uma atividade mais prática, né? Vou até te adiantar que nós estamos há uns 2 anos implementando uma Câmara de Mediação e Arbitragem lá no âmbito da Faculdade de Direito e ainda não conseguimos fazer, né? Por que não conseguimos fazer? É porque a gente tem tanta coisa urgente para fazer que os projetos eles vão se alongando no tempo em razão das urgências, né? Então, esta é uma situação. Tá? Agora, especificamente aplicado na situação atual, né? O que eu verifico, né? O que nós podemos verificar? Que talvez essa visão tradicional da arbitragem também não seja suficiente para esse momento. Tá? Eu acredito, né, eu tenho uma convicção que nós estamos enfrentando uma situação extraordinária. E em uma situação extraordinária, as soluções ordinárias talvez não dê conta. Então, é necessário a gente pensar diferente, vai ser necessário a gente sair da caixinha, vai ser necessário a gente procurar outros mecanismos, e já até visualizando essa possibilidade, pensando esta necessidade, né? Vou até adiantar para vocês uma iniciativa que nós estamos tomando, que eu ainda não divulguei, o professor Donis ainda não tomou conhecimento, as pessoas que estão me ouvindo aí talvez ainda não tenham tomado conhecimento, mas nós estamos organizando, tá, um grupo de pesquisa interinstitucional,
que nós, para a próxima semana, a gente já tem uma reunião, tá, com coordenadores de outras instituições da região Sudeste, da região Sul e até do Centro-Oeste, pensando de que forma nós podemos trazer soluções que sejam extraordinárias para esta situação extraordinária. Tá? Pensando como é que nós vamos sair da caixinha, usando as regras, mas usando as regras na medida em que elas são necessárias, com a perfeita consciência de que o momento é um momento diferente de tudo que nós enfrentamos até. Situação que nós estamos vivendo. E quem tem que trazer as respostas inicialmente é a academia. A academia que tem que pensar sobre, a academia é que tem que indicar possíveis caminhos, e aí sim o mercado vai absorver, tá, o caminho que seja melhor para ele, seja na questão do tráfico econômico, seja na questão do tráfico jurídico, e muito mais na convergência, né, desses dois tráficos, o jurídico e o econômico, né? Como que a gente vai conseguir superar esta dificuldade da nossa geração através de construção de soluções que sejam equilibradas, que sejam sensatas e, acima de tudo, que sejam justas, ainda que tenha que se aplicar um direito que seja um direito diferente. O importante é que a justiça, a solidariedade, a democracia e a cidadania têm que estar acima nesse momento. Nós só temos é que descobrir como fazer ou como atingir esse sonho que a gente tem. Mas mecanismos tem. A nossa legislação, a meu ver, ela dá os mecanismos. Nós só vamos descobrir como usá-los, né? Eu não sei se eu respondi a Érica. Érica, você está satisfeita com a resposta? Ou nós divagamos e não te respondemos? Acredito que a Érica deve ter tido uma instabilidade aí, né, um problema tecnológico. Então, professor Donis, diante dessas nossas afirmações, né, como que se vê a situação das empresas que se encontram em recuperação hoje e foram atingidas por esta legislação intermediária que suspendeu pagamentos, né, que é uma legislação emergencial que não busca solucionar problema nenhum, mas que naquela ideia de que todo remédio, né, ele tem contraindicações. E, às vezes, o efeito colateral pode superar a medida que tentou sanar. Porque, do outro lado desses pagamentos, né, nós temos quem está suportando, né, socializando esses efeitos negativos do resultado da empresa são os credores, que também são outras empresas. E nem sempre essas empresas estão limitadas, né, esses credores estão limitados ao mercado econômico. Tá? Quando está limitado ao mercado econômico, é mais fácil de absorver essas mudanças, até porque o mercado econômico ele tem mostrado, né, o mercado financeiro, ele tem mostrado, através do tempo, que qualquer que seja o tráfico, ao final do ano, os seus balanços mostram sempre positivos, né? Como é que o senhor vê esse equilíbrio, né, entre suspensão do pagamento e a situação dos credores? Professor, isso aí nós enfrentamos, eu acredito que mais um desafio, né? Porque inicialmente o plano previa um pagamento. Este plano foi aprovado pelos credores. E aí a pergunta que se faz é: devemos então convocar nova assembleia para que este devedor então apresente um novo plano de recuperação, um aditivo ao plano de recuperação, dando ali um novo encaixe, né, para as suas condições,
ou caberia ao juízo, né, ter aí como poder de prorrogar isso através de um requerimento ao juiz da falência para a prorrogação deste prazo de pagamento. Nós temos tido algumas decisões já autorizando prorrogação do prazo de pagamento e outras, né, determinando, então, que esse devedor apresente um novo plano com convocatória de assembleia e se prorroga, então, até essa nova convocatória de assembleia, porque nós estamos ainda vivendo um tempo de pandemia e aí surge também, como uma nova modalidade alternativa, a assembleia eletrônica. Então, o que nós aqui estamos buscando esclarecer? De que nós temos aí a lei não fazendo esta previsão para um cenário como esse, mas a lei tentando se amoldar. E a dúvida que nós aqui queremos discutir, e eu entendo que é possível sim que o juízo autorize a prorrogação do prazo em caráter da pandemia, ou que se este prazo, esta prorrogação mínima, né, vamos dizer aqui, que é do período da pandemia, nós estamos falando de eventos após 20 de março, ou seja, inadimplementos que se deram após 20 de março. Então, até enquanto perdurar a pandemia poderiam sim ser prorrogados. O professor Ayub entrando aqui agora. Então, eu acredito que poderia sim ser autorizado. E com isso, evitarmos, né, efetivamente aí com essa possibilidade, né, novas assembleias, novos aditivos. Trazendo então o aditivo, ou seja, nova convocatória do certame, somente quando for essencialmente necessário. Ok, professor Donis, agradeço. O professor Ayub conseguiu fazer a conexão. Professor Ayub, muito boa tarde. Alô? Alô? Alô, professor Ayub, boa tarde. Querido Edson, pelo amor de Deus, eu peço Boa mil tarde. perdões. Espera aí que eu não estou vendo vocês. Não está vendo, né? Agora nem ouvindo? Agora eu estou vendo o Donis. Ô, professor. Eu queria pedir desculpas a vocês, agradecer ao pessoal da coordenação, aos nossos alunos aí, queridos colegas. Eu peço perdão, mas eu não consegui. Eu estou congelado ali. Já vi que eu estou congelado na imagem, né? Mas seja como for, eu os vejo e, novamente, peço desculpas pelo atraso enorme, mas eu estou desde 15 para as 2 tentando entrar e não consegui. Professor Ayub, nós aqui pedimos desculpa pela instabilidade aí da plataforma. Só não está congelado, não. Nós estamos vivendo. Tá? Não congelou a imagem, não. Então, nós pedimos desculpa aí pela instabilidade da plataforma. Não foi só com a conexão de Vossa Senhoria, aconteceu com de outros também. Outras pessoas também tiveram dificuldade de conectar. Então, foi uma instabilidade da plataforma mesmo, e por isso nós é que devemos desculpas, tá? Mas eu estava dizendo ao pessoal aqui, que nós somos da geração em que descobrimos celular depois de já ter atravessado a metade da vida. Quando nos falaram que o celular também tinha internet, foi uma surpresa tão grande que nós levamos um tempo, pelo menos eu levei um tempo para poder acostumar, né? Hoje eu estou com meu smartphone na mão e se alguém me pergunta alguma coisa que está no meu e-mail, eu com o smartphone na mão, eu saio correndo para o desktop para procurar o e-mail, né? Quer dizer que eu ainda não me adaptei, né? Usando lá a frase do nosso querido amigo Plínio, né? As tecnologias disruptivas são muito mais disruptivas para a gente, né? Nossa geração ela tem uma dificuldade maior. Eu falo por mim, né?
Mas Não, mas é natural, é a nossa geração mesmo que não é tecnológica, né? Nós somos ainda do papel, lápis, nada de computador, coisa e tal. Mas eu tive uma dificuldade enorme de entrar nesse Simpla, eu nunca tinha utilizado essa plataforma, sim, mas eu uso todas, o Teams, o Zoom, o Hangouts, sim. todos eles sem problema algum. Esse hoje deu realmente uma canseira aqui. Eu, É, novamente, por mais gentil que seja a sua fala, coisa e tal, eu peço desculpas novamente pelo atraso. E estou à disposição, se bem que certamente a Lohane está entrando aí, se eu não me engano. E agradeço muito a Lohane, que me ajudou muito, a coordenação, as meninas aí ficaram a todo instante tentando me ajudar. Agora, certamente ninguém perdeu nada, porque estavam escutando o Donis, então é muito mais proveitosa a fala do que a minha. tá. Professor Ayub, eu quero lhe agradecer por aceitar o convite. É uma honra Prazer muito meu. grande para nós. Tá? Apenas para fazer uma referência aos nossos convidados, o professor Ayub, ele é desembargador aposentado do TJRJ, e mais do que isso, né? Ele foi o juiz que enfrentou a primeira grande recuperação pela nova lei, a recuperação da VAR, todos se lembram, né? Então, foi ele que teve que fazer a tecnologia disruptiva legal, né? Teve que mudar o paradigma legal, né? O professor Ayub, hoje, ele, na qualidade de advogado, ele é consultor do escritório PCPC, que todos conhecemos, é autor de obras e de artigos na área de recuperação judicial, né? Com certeza considerado uma das maiores autoridades em recuperação judicial aqui no país e com reconhecimento no exterior também, e que nos honrou, né, com a escolha de participar do doutorado da UF. Então, ele engrandece o programa da UF, né, partilhando seus conhecimentos com a gente, dando a oportunidade que a gente possa discutir com ele esses temas que ele tem uma profundidade teórica, profundidade dogmática e também uma profundidade prática, né? E o que engrandece muito as nossas discussões, né? Facilitando o encaminhamento, né? E a minha relação com o professor Ayub, né? É o seguinte: o professor Ayub foi meu coordenador, né? Quando eu era professor de processo lá na Estácio, né? Então, já era meu professor então naquele tempo, já aprendi com ele, né? E desde aquele tempo eu assistia às palestras, aos seminários, às orientações dele, né? Então, assim, o convite formulado a ele é o convite, nem o convite, o aceite dele ao convite é uma alegria muito grande para nós. Professor Ayub, como o show não pode parar e o processo ele tem que ser dado impulso, enquanto nós esperávamos a solução tecnológica e a solução técnica para a vossa conexão, eu e o Donis falávamos besteiras aí para os nossos ouvintes, né? Dando as nossas humildes posições aí, que talvez não acrescente nada, mas eu abro, então, o microfone para que o senhor nos dê uma posição, como que o senhor enxerga a recuperação judicial hoje, diante desta calamidade, né, que nos aflige a todos, que impacta fortemente o mercado, e como que o senhor enxerga o posterior a essa calamidade, né? Passado esse período de isolamento, talvez a economia volte a girar, mas nunca vai ser de uma vez e talvez nunca seja como era, né? Como que o senhor enxerga esse cenário, né? Esse cenário atual e o prospectivo? Tá. Obrigado. Bom, primeiro, queria novamente agradecer, é um convite muito honroso. Eu me sinto muito bem na UF, é a minha casa, a minha segunda casa. Eu tenho só amigos, a começar pelo meu professor Edson, que é uma pessoa, nós já nos conhecemos há muitos anos, e há um carinho, um respeito, uma admiração recíproca. E o mesmo eu falo em relação ao meu amigo de coração,
meu dileto Donis, que, além de amigo também, como o Edson, é um grande profissional, um grande professor, o Plínio. Eu acredito que todos que nos ouvem hoje estão muito bem situados, fizeram uma escolha muito adequada, muito boa. O pessoal do escritório, a Dione, deve estar assistindo aí também. Uma escolha acertada da UF, não foi uma escolha aleatória, é uma escolha pelo nome, pelo grupo docente que a todos nós engrandece muito. Renovando meus agradecimentos a todos que estão participando desse processo, eu aqui renovo meu pedido de desculpas à coordenação, que teve uma paciência de Jó para conseguir com que eu entrasse nesse grupo de debate. Na realidade, eu estava tentando era fugir, né? Porque eu não queria participar de tamanha discussão com pessoas do quilate de Edson, Donis, não sei se o nosso querido Plínio está aí também, mas, enfim, já que eu estou aqui, eu vou falar. Ontem eu tive a honra também de participar de uma live com o professor Fábio Ulloa, quando nós discutíamos, que é o tema do momento, né? A pandemia, o que vai acontecer, empresas, essa flexibilização, PL 1397, são tantas as questões que podem ser exploradas que a gente fica aqui um dia inteiro. Eu vou ser rigorosamente, além do meu atraso, eu não vou atrasar mais ninguém, todo mundo tem compromissos, né, de trabalho, compromissos profissionais. Então, eu vou tentar ser enxuto na minha fala para que possamos abrir para os debates, né? Nesse momento de pandemia, a primeira pergunta que me foi feita foi a seguinte, que a partir daí eu contextualizo tudo. Uma pessoa me fez uma pergunta há pouco tempo: qual é o momento em que a empresa deve entrar em recuperação? E a minha resposta foi simplória: o momento em que ela pedir socorro. E ela deve pedir socorro enquanto há tempo, porque a recuperação judicial, cuja nomenclatura talvez não seja a melhor, e eu tenho repetido em todas as lives que tenho participado, um amigo e sócio e colega da FGV, talvez um dos maiores conhecedores da área de tecnologia hoje do Brasil, Pablo Cerdeira, ele falou numa reunião, em determinado momento, que talvez a nomenclatura não tenha sido a melhor adotada pelo legislador quando fala em recuperação judicial, quando, na verdade, deveria ser uma proteção judicial. A lei já tem 15 anos de vida e até hoje não se amadureceu muito sobre ela, pouco se conhece, e tem aquele ditado antigo, né? Ou você aprende na dor ou no amor. Infelizmente, essa legislação, que para mim é uma legislação fantástica, que, como todas as demais, não é perfeita, a jurisprudência tem o seu papel de uniformização e entendimento e não precisa haver alterações a toda hora, basta a jurisprudência cumprir o seu papel, os juízes, nas palavras do ministro Fux, serem responsivos e mais sensíveis nesse momento para que possamos dar solução, se possível, né, aos casos concretos, né? E quando eu falava de que o momento é o momento em que a empresa, ou eu prefiro usar o termo agente econômico, que é mais abrangente, né? E todos sabem o que eu penso a respeito da Lei 11.101, quem está legitimado, eu digo que esse momento tem que ser aquele momento em que a empresa ainda é viável, porque se deixar por alguma questão cultural ou desconhecimento da lei, ou até por um ato que não seja o mais republicano possível, se algum empresário, por algum motivo, deixar esgarçar esse momento, o meu receio é que da viabilidade passemos para a inviabilidade da recuperação, da proteção judicial, a ponto dela não ser mais possível. Isso traz um impacto, Edson, muito grande. Eu vou me permitir tirar o professor aqui, pela amizade. Isso traz um impacto muito grande no custo do Brasil, no PIB, e nas pontuações que são feitas pelo Banco Mundial, no Doing Business, que faz uma análise do quão arriscado é investir aqui ou ali, como é a estrutura de funcionamento das empresas, qual é a proteção que se dá, ou seja, uma série de questões que são importantes a partir de um momento.
Aqui a recuperação judicial funciona? Vai funcionar se houver viabilidade na hora que se pede a recuperação. Ao contrário, se ainda continuarmos com essa má ou essa falta de um conhecimento mais aberto do que é uma recuperação judicial, entenda-se, uma proteção judicial, e as pessoas, os empresários, não serem responsáveis ou não terem conhecimento suficiente para ingressarem com pedido no momento em que a empresa reclama porque ela já está doente, os números continuarão errados, vai continuar impactando no Banco Mundial, o PIB e o custo do Brasil. Nesse momento de pandemia, o meu discurso ontem, a minha conversa ontem com o professor Fábio Lhó, que é totalmente, absolutamente contrário a esse PL 1397, que é emergencial, me parece que se tornou, com todo respeito à Sua Excelência, me parece que se tornou alguma coisa menos importante no cenário de hoje, porque, vejam bem, eu não sei dizer há quanto tempo eu estou confinado. Eu só não morri de tédio porque eu trabalho de 8 da manhã às 10, 11 horas da noite, todo dia. Não tem um dia que não tenha trabalho. Graças a Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, é um exercício realmente que deixa qualquer um cansado. Mas, observem bem, se estivermos já afastados há 3, 4 meses, se a calamidade já acontece há 3, 4 meses, eu indago, esse PL, que resultará ou não numa lei temporária, bom, temporária, mas espera aí, ela foi discutida na Câmara lá atrás. No Senado está hoje com 9 emendas. Ela não foi aprovada ainda e eu pergunto, será que vai ser aprovada? Será que ainda é útil? Aí vem uma segunda discussão. Eu estou tentando acelerar para compensar o tempo, peço desculpas por isso. Aí vem uma segunda discussão. Bom, se ela for útil ainda, o professor Fábio Lhó entende que a negociação não dialoga com a recuperação judicial. E, nesse ponto, nós somos absolutamente divergentes, respeitosamente, sempre, né? Porque o direito, e ontem também na nossa exposição, o professor Caminha, também respeitável professor de São Paulo, foi promotor e procurador de justiça pelo Estado de São Paulo, grande conhecedor, e ele falava também sobre um outro tema que eu vou tocar en passant, mas só voltar um pouquinho ao professor Fábio Lhó, a negociação é sempre bem-vinda e ela é incentivada pelo Código de Processo Civil. Não precisaria o Código de Processo Civil determinar que fosse assim ou assado. É óbvio que é necessário que haja uma mudança total de cultura, porque todos nós, da nossa geração, talvez o Donis não, que é um rapaz muito mais jovem, né? Mas todos nós somos acostumados ou fomos acostumados a litigar, quando hoje, cada vez mais, aquele sonho do Kazuo Watanabe, eu me lembro do professor Kazuo, a professora Ada, o professor Paulo César Pinheiro Carneiro, com o seu grupo de pesquisa da UERJ, tentando a todo custo, fazer implementar a mediação, a conciliação, e sempre foi uma cultura de difícil implementação, talvez por uma resistência muito grande até mesmo dos autores que compõem o Poder Judiciário. Eu me lembro que foi a mesma dificuldade com a arbitragem na época do seu ingresso no nosso ordenamento, em 1996, pela Lei 9.307. Pois bem, feita essa colocação rápida, parece que eu estou olhando aqui o Zé Viana, é ele mesmo? Acho que é o Zé Viana, né? É o Zé Viana, cada vez mais novo. Cada vez mais novo, é impressionante esse rapaz, ele deve fazer uso de botox. Mas, enfim, eu dizia que essa lei temporária, quando se fala em negociação, eu vejo muito mais... Em primeiro lugar, um ponto que não pode escapar, desculpe, eu ia sair disso. Nós hoje, eu falo com autoridade, quem esteve lá por quase 30 anos, nós temos um poder judiciário absolutamente inchado, né? Absolutamente inchado. E no pós-pandemia vai haver um inchaço ainda maior, mas não é só em questões relativas a empresas, relativas a consumidores, a questões de contratos individuais que não sejam relações de consumo necessariamente, ou seja, todas as questões que gravitam em torno do judiciário vão inchar mais o judiciário, que já é inchado.
E, olha, eu posso afirmar, muito se critica do judiciário, que é lento, enfim, 99% dos magistrados, eu não sei se o Erson está aqui presente, um exemplo de magistrado, como tantos outros magistrados, trabalham diuturnamente. Outro dia eu escutei um comentarista de uma rede de televisão ter a infeliz frase de que os juízes estavam gozando de férias remuneradas. Isso é lamentável. É quem não conhece a estrutura do Poder Judiciário, que trabalha 24 horas, 7 vezes ao dia. Não para o Judiciário, e nesse momento de pandemia, esse trabalho remoto se tornou um pouco mais difícil, mas é uma tendência. Então, voltando à questão, a negociação, principalmente para pequenas empresas, eu vejo com muito bons olhos. Agora, médias, também acho que tem alguma solução, se não uma ultimação daquela negociação, pelo menos o acerto em relação a algumas classes ou subclasses de credores que tenham interesses homogêneos, para que, se for necessário entrar em recuperação judicial, um caminho já esteja mais ou menos trilhado. A minha grande dificuldade do PL 1397, aqui eu abro um parênteses para renovar o que eu falei anteriormente, eu não sei quando esse PL vai sair. O meu grande receio, Edson Dones, Zé Viana, meus amigos, o meu grande receio é que esse PL já saia quando já não for mais interessante, já não for mais. Ele é temporário e é emergencial. Essa emergência vai até quando? Emergência significa que tem que ser aprovado de imediato e está no Senado com 9 emendas. E já se passaram 3 ou 4 meses de pandemia, em que nós estamos precisando levantar ou dar alguma tranquilidade, algum conforto para que essas células, esses agentes econômicos continuem sobrevivendo de alguma maneira, para que depois de salvarmos o que é mais importante, a vida, tentarmos levantar essas empresas através de uma progressão seletiva e muito bem planejada, né, da economia. Não é essa abertura, a meu juízo, eu não sou técnico, eu não sou da área de saúde, mas o bom senso nos conduz à ideia de que não deva haver uma flexibilização total, mas seletiva. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10, 14 dias, porque isso está uma loucura, né? Agora, então, penso que nessa fase da negociação, se esse PL for adiante, for aprovado no Senado e se tornar lei, primeiro, eu não sei se haverá tempo para sua utilização, ou entenda, será útil. Segundo, para pequenas empresas, médias empresas, eu acho que será muito útil, se não para resolver, para azeitar, para entrar em recuperação. Agora, nesse PL também, há uma fase de pré-insolvência. Eu fiz esse questionamento ontem, e acabou que eram tantas as questões que tinham que ser debatidas que isso passou sem uma resposta, né? Na pré-insolvência se fala em 30 dias de suspensão sem monitoramento de qualquer autoridade. Eu não digo só judicial, poderia ser uma agência reguladora, enfim, alguma autoridade. Suspende-se tudo, não pode haver ato executório nenhum. Mas quem vai controlar isso? A minha primeira indagação e o primeiro choque que eu tive quando eu li esse PL nesse ponto, mas tudo bem, se eu disser que tem uma lei aqui que diz que tem que suspender, mas do Oiapoque ao Chuí, tal como usei o exemplo ontem, o tamanho é muito grande, são muitos juízes, são muitas empresas, são muitas causas envolvidas no judiciário de todo o Brasil e tem que suspender. Mas vai suspender com controle de quem? Não tem uma autoridade central que seja responsável por dar esse tratamento e dizer, você não pode continuar com a execução. Aí vem alguém e diz o seguinte, não, mas a Justiça do Trabalho já foi retirada desse grupo. Mas eu digo, mas quem disse que é só a Justiça do Trabalho? Os juizados, os juízos comuns também, cada um do Oiapoque ao Chuí pode entender de uma forma diferente, um suspende, o outro não suspende, e a quem pedir socorro? Ao Papa? Então, isso é uma questão que me deixa muito preocupado. Quando se disse também ontem, eu estou aproveitando a discussão de ontem, porque eu acho que é valiosa para hoje, quando se diz também que isso importará em maior demora está na aprovação. Agora, eu também coloco a questão, ela é obrigatória? Ela não é obrigatória. É mais um instrumento que nós temos que ter a cultura. A mediação, em especial, ou uma negociação através de um negociador profissional, é uma grande opção, não só para esse momento de enfrentamento de crise, mas em qualquer momento ou a qualquer momento. Mas, nesse momento de crise,
é especialmente interessante. E quando o professor Caminha citou, salvo engano, é o artigo 6º ou 7º, não me lembro, 8º, não me lembro agora, que diz lá que se no PL, nessa negociação prévia, né, houver um acordo e tudo mais, mas não for ultimado, retorna-se tudo ao status quo ante. Ele vê isso com uma certa desconfiança, uma dúvida. Mas por que tem que voltar ao status quo ante? Porque se entrar em recuperação judicial, ele já vai ter tido um certo benefício, um certo haircut, um certo alongamento na negociação prévia e depois terá um tratamento ainda melhor na recuperação judicial? Não. Ou a negociação vai até o final resolvendo o problema, ou se não resolver o problema, entra na recuperação, mas voltando ao estado anterior, para que se evite um tratamento duplamente benéfico, benéfico para um, mas trazendo prejuízo para outros. Então, é essa a minha visão geral sobre o momento. Agora, após pandemia, o que me causa muita preocupação, e isso é fato notório como tal dispensa prova, e eu já me aproximo do fim pelo meu atraso, eu peço desculpas novamente, é o fato de que a gente vê a todo instante, com muita tristeza, né, lojas, empresas, fábricas fechando as portas, porque não estão mais suportando. A flexibilização da CLT, criticada por alguns, aplaudida por outros e tudo mais, de alguma forma parece garantir um mínimo do mínimo do emprego, né, tão necessário, né? Agora, não adianta falar emprego sem empresa, porque sem empresa não há emprego, sem empresa não há nação. Por isso, a minha preocupação de sempre em aumentar o conceito de empresário estrito sensu, mas para um empresário lato sensu, um agente econômico que desempenha atividade empresarial é uma empresa, porque assim está definido no artigo 966, no artigo 981, 982 do Código Civil, que é o diploma correto para definir. E mais, pela Lei de Recuperação de Empresas, ele não está vedado pelo artigo 2º, que diz quem não poderia entrar em recuperação. E hoje, sei da posição sua, Edson, sei da posição do Donis, e eu estou começando a entender que, nesse momento, como diz o Cássio Carvalho, coautor dos livros que escrevemos, né, caiu um meteoro no Brasil, caiu um meteoro no mundo, o mundo está derretendo. Será, por exemplo, está vedado planos de saúde porque tem uma disciplina própria que a regule, mas será que os magistrados, os atores que atuam em torno do direito, será que a gente não tem que ter um mínimo de sensibilidade e entender, não, olha só, por conta de uma lei que está disciplinando ali, nós não vamos aplicar aqui aquele instrumento que pode soerguer essa atividade ou esse agente econômico. Mas então todos ficaríamos sem planos de saúde, sem cooperativas, sem instituições financeiras e tudo mais? Será que é esse o papel do direito? Então, com essas brevíssimas colocações, renovando pela terceira vez o meu pedido de desculpas, eu retorno a palavra a ti, Edson, aguardando eventuais questionamentos. Muito obrigado, professor Ayub, como sempre, sua breve fala é uma aula magistral, né? Podemos até discordar, mas a discordância tem que ser pensada e repensada antes para poder fundamentar. Né? Como Vossa Excelência disse, conhece o nosso posicionamento, e o nosso posicionamento vai ao encontro do posicionamento que foi apresentado. Né? Eu acho que não existe a vedação, eu acho que nós temos um problema no Brasil que nós temos um complexo normativo muito extenso, né? O nosso sistema legislativo é muito extenso e esparso. Então, nós temos um conceito no Código Civil, mas é um conceito de empresário. A empresa não foi conceituada. Né? E a lei de recuperação, a lei de falências, né? A meu ver, ali no artigo 1º, quando ela fala de recuperação, e aí ela dá uma pausa, né, que ela fala que a lei é coberta recuperação judicial e extrajudicial e falência do empresário e sociedade. Então, a meu ver, quando ele fala da falência, ele se refere ao empresário e à sociedade empresária. Mas quando ele fala da recuperação judicial, ele fala da empresa e não do empresário. Né? E na realidade, se a gente observar uma realidade de mercado, nós vamos ver
que tem empresas atuando no mercado cujo titular não se enquadra no conceito de empresário, mas a organização se enquadra no conceito de empresa, né? E está aí a nossa perplexidade, que não deveria existir, porque nós nunca tivemos um conceito fechado de empresa, né? Nós nunca trabalhamos no âmbito legislativo com o conceito de empresa. Esse é o primeiro ponto. Antes de você falar, Ivo, nós havíamos falado aqui sobre os meios alternativos de composição de conflito, respondendo a pergunta da nossa debatedora, a Érica, e eu dizia o seguinte, né, que a gente dava aula de arbitragem desde 97, 98, a gente já dava aula, né, e talvez a responsabilidade de uma não popularização desses meios seja muito por conta das instituições de ensino, porque era a nossa responsabilidade criar, né, essa expectativa nos profissionais que nós formamos. Porque eu estava dizendo que nós temos muita dificuldade de mudar o nosso comportamento profissional diante de uma nova lei, porque é um hábito, mudar hábito leva tempo. Mas que isso normalmente acontece com uma facilidade maior com a troca geracional. Tá? Isso. Mas como nós somos professores há pouco tempo, talvez nós não tenhamos formado nenhuma geração de profissionais ainda, nós ainda vamos conseguir atingir isso, porque nós somos muito novos ainda. Tá? Mas isso facilita. Tem a vantagem, né? Tem essa vantagem. Tem a vantagem. Eu ainda disse o seguinte, né? Que mais do que isso, né? Que as faculdades elas não conseguiram transferir esses ensinamentos teóricos para a sua própria prática preparatória lá dos escritórios modelos. Não conseguiu colocar lá a arbitragem, a mediação de uma forma consistente. Embora, e até dizendo hoje, quero me referir apenas à Faculdade de Direito da UF, nós temos inúmeros grupos de pesquisa, nós tivemos projetos que faziam isso no escritório modelo, mas não é uma coisa sistemática, são projetos. A gente ainda não conseguiu transformar isso numa prática, né? E eu creio que isso feito pelas instituições de ensino, isso pode trazer outras vantagens, como, por exemplo, combater um outro problema da arbitragem, por exemplo, que são os custos. Né? A universidade, inclusive, ela pode fazer a arbitragem para microempresas, pequenas empresas, né? Para microempresário, pode fazer isso sem custo, né? Que isso não represente custo, porque ela hoje oferta a assistência jurídica de forma gratuita. E eu entendo que o meio alternativo está dentro dessa assistência jurídica mais ampla, né, que deve ser ofertada, e não apenas dentro da, vamos dizer assim, na modalidade conflitiva, né, que é a nossa formação, né? Mas tentando aprofundar um pouco mais a sua apresentação, e aí na sequência, para ser justo, eu passo a palavra para o Donis, para ele poder espetar mais, né? Eu verifico o seguinte, né? Eu também já falei isso aqui um pouco antes, que, como o Cássio falou, nós estamos numa situação que é uma situação extraordinária. E eu vejo que soluções para momentos extraordinários tem que ser soluções extraordinárias, não pode ser a solução ordinária, porque ela não dá conta, não foi pensada para isso. Até porque, se for diferente, me desculpe, né? O direito não vai acompanhar o dinamismo social, e o direito, então, vai desservir e não servir. Né? Exatamente. E eu estava falando que, na nossa visão do direito, o direito ele não deve ser um regrador de conduta, mas ele deve ser um mecanismo de aproximação das relações jurídicas das pessoas. Né? Então, ele serve como mecanismo, como diz na teoria, né? Ele tem que ser cooperativo, né? Uma cooperação para que se chegue à solução. Naturalmente que isso depende de um nível, né, de formação cidadã da população, né,
para entender que todos têm que abrir mão de alguma coisa em algum momento e que nós não podemos perder tempo da nossa vida discutindo por filigramas, né? E assim, então, nesse sentido, eu estava até noticiando, né, que eu, o Plínio, nós estamos formando um grupo de estudo interinstitucional, tá, com outras universidades aqui do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste, para criar um grupo de estudo em diversas áreas, a gente procurar alternativas imediatamente aplicáveis a esta situação, dentro de uma outra lógica, né? O senhor falava sobre a quantidade de, como é que eu vou dizer assim, de emendas que são apresentadas ao PL, né? E isto é simplesmente o retrato do que está acontecendo. Nós estamos passando uma situação de calamidade, diria com a situação de calamidade com repercussões socioeconômicas extremas, e não conseguimos ver as instâncias agindo coordenadamente, né? Não existe uma coordenação que funcione, né? E, para mim, isso é o ponto principal, é o ponto de partida para que nós consigamos soluções para ultrapassar, né, essas dificuldades. Eu até mencionava que, em outros lugares da Europa, por exemplo, que existe uma coordenação, ainda que forçada, ordenada, né? E eles estão enfrentando dificuldades, respeitando essa coordenação e essa ordenação. Se a gente não conseguir se coordenar, eu sou bastante pessimista com o que pode acontecer com o mercado, vamos dizer assim, pós-pandemia, se é que podemos dizer assim, né? Se eu sou meio asséptico com esse prefixo pós, né? Pós e neo, né? Serve para qualquer coisa, né? Mas, então, feitas essas colocações, eu pergunto ao dono se ele quer entrar no papo aí com... Mas você me permitiria só uma colocação anterior? Claro, sem claro. prejuízo, se o Donis me permitir. Sem prejuízo. Você vê, nós vivemos, por isso que eu digo, ontem o Caminha falou também, né? Quando eu falava da necessidade e da saudável divergência entre os atores do direito, sempre de forma respeitosa, é muito bom, porque a gente forma um juízo de valor. E ele fez uma colocação de que ao investidor não interessa, não é bom que haja essa insegurança jurídica de divergências, mas isso, a segurança jurídica, ela precede essa discussão toda para que possamos formar um juízo de valor. E é nesse caminho, ou é nesse momento que eu entro e digo o seguinte, eu mesmo que sempre fui contra a posição de vocês, hoje, em razão desse meteoro, para pegar o exemplo do Cássio, a gente tem que entender, olha só, o direito não é um documento que está ali para vamos resolver assim. Não, olha só, a gente tem que ver qual o dinamismo social é o consequencialismo que está hoje previsto na Lei de Introdução às Normas Jurídicas, né? Está previsto expressamente. Eu não me lembro se é o artigo 8º também. Agora, observa bem, aquele que é absolutamente legalista, que não consegue ter uma visão mais prospectiva e um pouco mais aberta sobre os agentes econômicos, e eu estou me referindo, no caso, o CAN, que está sendo feito lá pelo escritório, e eu funciono como consultor. Eu não estou violando quarentena a respeito por demais, e por isso não estou na ponta, mas como consultor eu atuo integralmente. Mas observe bem, primeira coisa que se fala que é importante discutir isso. Não, a filantropia. Filantropia, primeiro, olha, só instituições disso. Primeiro que não é o primeiro caso. O caso Saúde Portugal foi decidido assim, e diferente do que foi dito no caso, nos autos pelo Ministério Público, se resolveu pelo fato consumado. Basta a leitura do voto dos ministros Fernando Gonçalves e Aldir Passarinho Júnior para se chegar à conclusão de que eles falaram do fato consumado, mas entraram na discussão da teoria da empresa e reconheceram que ali havia elementos de empresa a justificar a recuperação. Então, quem para no iniciozinho tem a preguiça de um pouco mais abaixo, tem uma concepção equivocada de qual foi a solução. Segundo, filantropia. Eu vou usar o exemplo das instituições de ensino. 45% ou 47%, a Dione, se tiver aí, ela pode me corrigir, 45% ou 47% das receitas obtidas
pela Universidade Cândido Mendes são revertidas em bolsas de valores. Então, há uma contrapartida. E não é proibido ter resultado. O que é proibido é ter distribuição desse resultado. Tem que ser revertido para a empresa. Então, é outro motivo que afasta o posicionamento legalista. E, para terminar, quem ainda não examinou, que examine o artigo 44 do Código Civil. O professor Manuel Justino fala isso com muita propriedade, o professor Sérgio Campinho com mais propriedade também. Observe bem, ele fala lá que são pessoas jurídicas de direito privado, o item número 1, as associações. Bom, então, são pessoas jurídicas de direito privado, então está excluído realmente. Mas lá no inciso 6º, incluído pela Lei 12441 de 2011, também, aí eu não sei a nomenclatura como gostam de falar, Eireli ou Eireli. Eu falo Eireli, mas Eirelis também. E aqui não se faz uma distinção para o legalista, porque eu não sou, mas para o legalista não se faz a diferença se é uma Eireli empresarial ou intelectual, seja o que for. Então, para o legalista está dito ali que que é uma pessoa jurídica de direito privado, mas o que mais tem em recuperação judicial é a Eireli. Então, pode também. Se ela pode, a associação também poderia, desde que ela pratique uma atividade empresarial. Uma coisa é uma associação de pais e alunos, uma associação de condôminos, de condomínio. Agora, outra coisa é uma associação que pratica uma atividade empresarial. Vamos pensar a contrário senso para encerrar. Vamos excluir todas as instituições, as associações, por exemplo, que praticam atividades empresariais. O que acontece no mundo? Qual vai ser a consequência que nós, sociedade, sofreremos? Então, essa visão prospectiva é que eu convido a todos para refletir um pouco mais, que eu acho que, principalmente nesse momento de pandemia, se a gente não tiver, como diz o ministro Fux novamente, a sensibilidade de sermos responsivos, esperando que as leis digam isso, as leis digam aquilo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que usar o direito para resolver os conflitos sociais, os problemas sociais. Direito foi feito para servir e não de servir. Peço desculpas pela interrupção, Donis, Edson, perdão. Bom, primeiramente, vocês não interrompem, né? Então, quero aqui toda a presença dos meus dois coordenadores, né? O professor Edson na UF e o professor Ayub na FGV, então, é claro que vocês sempre têm razão. Mas aqui, na verdade, eu também concordo com isso, e o que me chama a atenção no PL, que eu acho que é uma iniciativa legislativa positiva, né? Eu acho que ela é positiva. Todos os outros países na Europa, muitos deles já fizeram a sua reforma, nós estamos atrasados nisso, diante de tanta emenda, diante da necessidade, mas eu vejo que ele tenta ali trazer, e vai dar muita discussão ainda, quando ele coloca lá agentes econômicos no projeto, que nada, como você colocou, é também uma preparação, caso as negociações não estejam, ou não findem, ou não cheguem a um bom termo, a preparação exatamente para o pedido de recuperação judicial. Só que aí, recuperação judicial com base em quê? No artigo 1º da lei, ou também dos agentes econômicos? Eu acho que ele vai dar um grande precedente para consolidar essa posição. Eu também entendo que os agentes econômicos devem receber o benefício da recuperação judicial, ou se é que nós podemos chamar assim, né? Mas é uma forma de viabilidade para esse segmento. Mas o que também me chama a atenção no PL, que vem de encontro com as micros e médias empresas, é a alteração que tentou se corrigir agora da Lei Complementar 147, quando tentou ali mexer no plano para microempresas. Quando hoje, agora, eu faço uma extensão de 36 meses para 60 meses, mudo a carência de 18 meses para 1 ano, né? E ainda permito que a empresa apresente ao seu plano deságio ou desconto, ou para equilibrar as contas. Mas a mudança que me pareceu mais significativa foi a proibição de, não sendo aprovada a proposta, convolar em falência, como está previsto na Lei 11.000. Eu acho que o projeto, né, ainda que caráter provisório, vai trazer, de alguma forma, mudanças significativas para a Lei 11.000, porque eu acredito que a própria Lei 11.000, aquele projeto de reforma, ainda vai demorar um pouco mais e, portanto, isso vem a beneficiar muitas das empresas que sofrem efetivamente, o que estão sofrendo
muito mais com a pandemia, porque o médio empresário, a empresa de pequeno porte, a indústria, a fábrica, né? As grandes empresas sofrem, sim, mas ela tem um conforto, ela tem um fôlego, presume-se um fôlego maior, condições maiores, né, de alcance a crédito. As médias, as pequenas empresas, esses empresários, sim, eles talvez vão ver na recuperação judicial, no projeto, no PL, a oportunidade de sair e continuar os seus negócios sem ter um enfrentamento da falência. Não quero aqui também me alongar em razão do horário, mas quero deixar essas contribuições aqui minhas sobre esse assunto. E, Doni, se me permitir, veja o texto de quem efetivamente define a figura do empresário. Porque se topograficamente está no artigo 1º ou 2º, para mim, quem exerce atividade e que contém os requisitos do exercício profissional de atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços. Isso é o 966 do Código Civil. Quem está nesse conceito, para mim, é empresa. Pouco importa se topograficamente está no artigo 1º ou no artigo 2º. A única discussão que vai, talvez, demandar mais tempo é em relação àqueles que estão vedados. Eu, hoje, já estaria muito mais sensível a entender que, pelo menos, nesse momento, a gente tem que deixar isso tudo de lado, porque senão nós vamos afundar de vez. Aquilo que está derretendo já vai afundar de vez. Depois que, se Deus quiser passar isso aí, e talvez pode ser que o PL saia até lá, né? Depois que acabe tudo, o PL saia, né? Você colocou muito bem, países da Europa já têm as suas leis de socorro e tudo mais. Aqui eu acho que eles estão esperando acabar a pandemia para aprovar isso. Eu escutava ontem também um dos debatedores que tem que se pensar melhor, tem que ter um economista para pensar nas... Bom, quando foi elaborado, houve um grupo interdisciplinar, mas muito rápido. Botar alguém agora para pensar nisso, pensar naquilo, seria o melhor dos mundos, mas não nos esqueçamos que estamos vivendo uma tempestade, um derretimento do mundo. Isso aí parece que as pessoas... Nós não vivemos isso, né? Nós, os que são mais antigos, viveram no máximo a Segunda Guerra Mundial, porque ninguém viveu aqui, pouquíssimos no Brasil viveram a gripe espanhola e a Primeira Guerra Mundial, mas parece que ninguém está lembrando disso, né? Agora, é por isso que eu faço essa colocação, tanto da filantropia como da definição do empresário que se encontra lá no 966 e no 981 também, são o que bastam para mim para se tornar desimportante aonde topograficamente se encontra no artigo 1º ou no artigo 2º. Exerce atividades cuja destinação ou cuja definição está no diploma correto, que é o Código Civil, ele é uma empresa, ele é um empresário e, como tal, ele submete à recuperação judicial. Aí, se me permite, assim, com relação à filantropia, né? Nós temos um colega que acabou de defender uma tese de doutorado agora, em que o tema dele é justamente a filantropia, as instituições filantrópicas, né? E por que ele aborda isso, né? Porque o tema são as fundações, né? E é muito interessante, né? Porque ele tinha um pensamento que era um pensamento formado, não sei se você conhece, ele é membro do Ministério Público, fugiu o nome dele agora que eu ia falar, que meu colega de departamento fugiu o nome agora que eu ia falar. Mas ele tinha uma opinião formada com relação a isso e nós começamos a fazer a pesquisa. Então, e eu tinha uma opinião totalmente diversa da dele, né? Porque, por exemplo, falar em filantropia, bolsa de estudo, para mim isso é política pública. Para mim isso é política pública. Então, essa é a política de interesse social. O que vai determinar o atendimento social ou não são os critérios de distribuição. Mas isso é política pública, política de acesso ao ensino. Tá? Então, eu não sei se isso é bem filantropia no sentido clássico da definição, né? Talvez filantropia, porque antes se falava em instituições filantrópicas. Tá? Talvez por isso. Mas não sei se encaixa bem no assunto, mas isso é outra discussão, né?
Mas o que me parece é que essa discussão, no passado, né, nós tivemos uma discussão que era saber se quem era comerciante ou não poderia praticar ato de comércio. E se, ao praticar o ato, perdia a natureza. Né? Nós chegávamos ao cúmulo de ficar discutindo se o contrato de compra e venda era ato de comércio ou ato civil. Então, assim, me parece a história que nós estamos revivendo o fato, né, que, na realidade, o direito empresarial ele mudou do ato de comércio para a organização produtiva, né, e nós revivemos a discussão. Né? Mudou o enfoque legislativo, mas a discussão permanece. Né? Então, me parece que nós gostamos mesmo de debate sobre essas questões. Né? Fui lembrado aqui, no calor aqui, o nosso doutor que defendeu a tese é o professor Lincoln de Castro, meu colega de departamento, membro do Ministério Público, né? E o tema é próximo a ele, porque ele foi curador de fundações durante muitos anos. Né? Tem o primeiro livro escrito sobre o tema, é de autoria dele. Né? Então, de tanto as pessoas pedirem a ele para atualizar o livro, ele pegou o tema como sendo o projeto de doutorado dele e terminou indo bem além daquele, trazendo muitas coisas e mudando até as convicções que ele tinha naquele momento. Né? Então, mas apenas para encerrar, tá? Eu não vou me alongar mais, apenas dizer que talvez seja a opinião de diversas agências reguladoras de que elas também não deveriam estar tentando fazer recuperação. Tá? Talvez seja a opinião deles. Mas eu não vou alongar a discussão, porque todos nós sabemos que nós temos compromisso. Agora, eu vou pedir, então, que na sequência aí de quem falou primeiro para quem falou por último, se despeça do público. Então eu vou passar a palavra para a Érica, na sequência o Donis, e depois eu devolvo para você. Tá ok? Tá ótimo. Então, Érica... Eu queria agradecer a presença de todo mundo, a presença dos palestrantes aqui também. Foi uma experiência muito boa para mim poder participar desse debate com pessoas tão renomadas dentro do direito empresarial. E também agradecer pela iniciativa de incluir um graduando nesse debate. Eu acho que é uma coisa muito importante ter uma opinião de uma pessoa que está na faculdade. É importante ter esse reconhecimento também. Então, é isso. Queria deixar aqui o meu agradecimento a todos. Obrigado. Também queria agradecer a todos, especialmente aí ao Instituto, né, ao professor Edson pelo convite, pela poder participação, também ao professor Ayub, né, por prestigiar esta palestra. Me sinto honrado em falar ao lado de vocês, e também agradecer especialmente a Érica, né, que representa aí todos os graduandos da UF, e com excelentes perguntas, o que nos deixa bastante felizes, com perguntas bastante técnicas. E ainda também fazer um agradecimento especial a todos que nos ouvem, né, e nos assistem aqui, em especial aos colegas, né, de mestrado que estão aqui, com o professor Hélio, alguns alunos, né, nós já comentamos, e também a própria nossa colega, a Mônica Ventura, que também está aqui conosco. Enfim, agradeço a participação de todos, o pessoal também do escritório. Fico muito honrado em participar desse evento e acho que, de alguma forma, precisamos dessas iniciativas do Instituto IDS para cada vez mais socializar esse Instituto da Recuperação, tornando ele acessível a mais pessoas conhecendo da sua importância, da sua necessidade. Um instituto, como bem disse o professor Ayub, pode proporcionar o seu erguimento de uma empresa. Perfeito. Bom, eu, na minha parte, queria agradecer também. Inicio esse agradecimento com um pedido renovado de desculpas. Eu nunca podia pensar que fosse demorar tanto e nunca aconteceu. Isso me alerta, abre aqui um alerta para mim, para que eu faça o teste, não 15 minutos, mas 1 hora antes, meia hora antes. Mas eu diria a Érica o seguinte:
com o seu agradecimento por ter sido incluída, eu só tenho a lamentar por não ter podido participar do debate com ela, mas esse talvez seja um dos grandes diferenciais da UF, né? Dessas cabeças mais abertas que põem os docentes para participar, os alunos de graduação para participar, porque sempre são cabeças pensantes. E eu aproveito e agradeço ao professor Edson, ao Edson, meu amigo, ao professor Donis, ao Donis, meu amigo, e a todos que participaram. Foi uma grande honra poder contar com a presença de todos para esse debate. Já me coloco à disposição, avisando que entrarei 1 hora antes de começar a nova programação. Tá bom? Muito obrigado a todos por tudo. Viu? Bom, inicialmente, eu vou pedir a todos presentes para ligarem as câmeras para fazer aquela foto de praxe, né? Enquanto as câmeras são ligadas aí e a coordenação faz a fotografia lá,